O assunto hoje é sobre a forma mais rápida para a gente aumentar as nossas rendas com terapias. Bom dia, Rê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, Lucas. Como é que é essa forma? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Na verdade, quando a gente fala da forma mais rápida, a gente vai falar sobre o tempo, sobre como a gente faz o nosso negócio de terapias expandir mais rápido. É mais uma conversa sobre o tempo do que sobre terapias, né? E isso vale para quem atua tanto em tempo integral com o seu negócio, como para quem atua em tempo parcial, né? Bom, por que a gente acha muitas vezes que essa expansão do nosso negócio está muito lento? Por que a gente tem essa percepção? Nossa, eu estou fazendo e a coisa não está vindo, né? Bom, poxa, eu sei a minha prática, eu domino o que eu estou fazendo, né? Eu sei o potencial que eu tenho em ajudar as pessoas, eu com o meu propósito, com o que eu sei que é isso que eu quero fazer, né? E o pensamento geralmente é o seguinte: eu preciso de clientes para atender, né? E aí nessa hora você já faz aquela conta básica. Bom, se eu cobrar X reais por atendimento, né, e eu tiver X clientes por dia, e eu atender X dias no mês, pronto, a minha renda vai ser essa. A minha renda já está fechada, definida. Só que esse fluxo de atendimento com agenda, ele não é assim linear, né? Na verdade, quase nada é assim linear na nossa vida, não segue um fluxo assim tão cartesiano dessa conta que a gente faz muitas vezes para pensar no nosso faturamento com terapias, percebe? E aí, por que isso está acontecendo quando o nosso pensamento vai para esse formato? Primeiro, porque os clientes precisam vir, né? Ele já está lá agendado. Aí você vai atender esse cliente, percebe? É isso, né? Supondo que ele veio, que ele está confirmado, ele veio naquele horário certinho, tudo bonitinho. E além disso, para você cumprir aquela sua continha lá, você tem que estar com a agenda toda tomada, com todos os dias que você preveu, com todos os horários cheios, né? Sem nenhum buraco, sem ninguém ter desmarcado, desistido, sumido, enfim, né? E dentro ali do tempo que você estipulou para que você alcançasse aquele X de rendimento. Então você percebe que são muitas variáveis e para a gente fazer isso se tornar rápido fica um pouco complicado, porque o ponto aqui não é sobre lotar a sua agenda, porque se for isso, é complicado dele ficar rápido, né? É todo esse movimento e ele tem que seguir esse fluxo, né? Muito perfeitinho, muito alinhadinho, né? A pessoa veio, agendou, atendi, pagou. Veio, agendou, atendi, pagou. Todos os meus tempos. Aí a minha renda começa a vir nesse fluxo. Então, se for esse seu pensamento, é complicado para que ele seja realmente rápido, né? Tem o tempo do cliente aparecer, né? E você fazer o movimento para que ele apareça. Tem que chegar o dia do atendimento, ele vir, né? E aí você vai ver que aqueles que desmarcaram, né? Aqueles buracos que ficaram no atendimento, na sua agenda, isso você não recupera mais. Percebe por que o assunto aqui tem mais a ver sobre o tempo do que sobre um formato digital ou sobre acelerar, aumentar o valor da minha terapia, né? Sobre que jeito que eu vou atrair o cliente, porque a gente está falando sobre o tempo. É para ser rápido. E esses buracos, esse tempo que passou, nossa, eu achei que eu ia ter cliente hoje e eu não tenho ninguém marcado, eu só tenho um, esse buraco já foi. Né? A gente não consegue recuperar isso. E o que isso mostra pra gente? Que na verdade, quando a gente trabalha dessa forma, a gente não está vendendo o nosso resultado muitas vezes só. A gente está vendendo ele atrelado ao tempo do meu atendimento, né? Então eu estou vendendo a solução amarrada com o tempo do meu atendimento. E aí, se eu não tenho esse tempo,
mas eu já perdi a chance de receber aquele valor. É lógico, eu vou ter os infinitos tempos que estão para frente, mas daquela expectativa que eu criei naquela continha lá, eu já não tenho mais. Isso pode se tornar um fluxo muito lento, até que você tenha realmente uma agenda, uma carteira, um fluxo de indicações, ou até mesmo um fluxo de impulsionamento, de campanhas, enfim. Até que isso entre realmente nessa roda, você vai levar tempo mesmo. E faz parte, é normal, percebe? E olha só uma outra coisa, mesmo que a gente chegue nesse fluxo, a gente vai ficar num teto. Que teto é esse? No tempo que eu aguento atender por dia, né? E não só eu aguento no sentido de tô cansado ou não tô cansada. É o tempo necessário. O meu dia tem 24 horas, pronto. Mesmo que eu não dormisse, que eu não fizesse mais nada, eu tenho esse limite, percebe? Então, que forma que a gente pode pensar para que eu consiga ter um rendimento maior, mais rapidamente, que eu não dependa do tempo? Essa é a pergunta. Né? Vamos pensar uma outra forma para isso. O que seria uma outra forma? É não depender do tempo. É justamente fazer isso para ser mais rápido, sem depender do tempo. Nossa, Rê, tá complicado. Não, não tá. O que não pode depender? A gente não pode depender da hora e da disponibilidade de que tudo aconteça naquele fluxo exato. Né? Então, eu vou pensar formas de atender para eu não ficar nesta dependência do meu tempo, porque a hora que ele passou eu já perdi, percebe? E para a gente ampliar ainda mais isso, né? Essa escala do tempo, para a gente ampliar ainda essa questão desse aproveitamento, a gente consegue fazer uma coisa que eu chamo esticar o tempo, que é assim. Bom, eu vou pensar uma forma que eu não dependa dele, mas que dentro deste tempo que corre para todos nós do dia, eu consiga atender muito mais pessoas, né? E aí a gente faz isso como? Oferecendo opções, tendo opções de atendimento que não dependa de você. Que não dependa de você estar disponível, do seu tempo disponível para atender aquela pessoa, né? E aí a gente, quando fala disso, a gente fala de atendimentos pelo digital, que eu chamo até de autoatendimento. Penso em que eu consiga atender mais pessoas naquele mesmo momento com o mesmo produto, por exemplo. Né? Penso formas e soluções para que, afinal das contas, transformar o meu conhecimento, o que é verdadeiramente ajuda as pessoas em produtos pontuais, que resolvam uma dor pontual, uma solução pontual. Né? Então, está muito confuso. Não está, pensa só. Eu preciso ter um serviço, um produto que eu consiga vender sem depender de mim. Então, nós vamos falar de alguns formatos de como é isso, né? Mas por que isso? Porque, olha só, quando eu estou fazendo algo, oferecendo algo que não dependa de eu estar disponível, né? Eu consigo com que isso venda e que isso venha mais rápido, né? Como é que deve ser esse serviço? Como é que deve ser esse produto? Bom, ele tem que ser algo que não precise de você estar junto, isso é uma premissa, para que você justamente consiga dar a volta nessa questão da agenda, de não depender de você estar atuando, né? E olha que legal, quando a gente não depende de estar junto para que esse produto, esse serviço seja executado, isso permite com que a sua agenda continue livre para você atender naquele formato que você também quer. Atender 1 a 1, presencial ou no online, enfim, que tenha uma agenda. Você consegue cumprir essa agenda, mas consegue acelerar isso, desenvolvendo o serviço num outro formato, né, que você não precisa estar ali. Então, esse produto, para que ele seja realmente algo que te traga mais velocidade, ele tem que ser algo que tenha, que constitua dentro dele todas as informações suficientes para que ele consiga ser consumido sem depender de você. Ou seja, ele tem que resolver algo para o seu cliente
né? Resolver algo de verdade, tá? Aqui essa premissa não é um serviço, eu gosto tanto de falar sobre isso, acho que eu vou fazer um áudio para ajudar a pessoa a reprogramar tal coisa. Não, percebe? Tem que ser algo que vai resolver algo que o cliente está buscando, né? Essa premissa, ela vale para todos os nossos serviços, seja que formato for, digital, como presencial, individual, em grupo. Isso é uma premissa, tá? O produto precisa resolver algo que seu cliente está buscando, né? Agora, o que diferencia esse tipo de produto é que ele consiga entender e consumir esse produto sem depender de você dar mais explicações do que já está lá. E como é que a gente consegue fazer isso? Colocando nesse produto uma linguagem simples, sem aquele tecniquez que a gente tem uma tendência a fazer, né? Aquela tendência de explicar detalhadamente, profundamente como é que aquilo funciona. Não, eu vou fazer, já que ele vai consumir sozinho, eu vou explicar tudo por que aquilo funciona. Ele não quer saber isso, tá? Essa parte técnica, quem gosta é a gente. Ele gosta do quê? Resultados. Só que para ele ter resultados, ele precisa entender como é que ele vai executar aquilo, como é que aquilo funciona. Tem que estar claro o suficiente para ele, né? Como é que é isso? Assim, olha, quando você faz um atendimento, quando você está dando uma classe, ou você está atendendo uma pessoa ali no presencial, geralmente a gente fala do quê? A gente pergunta ou sonda ou percebe, né, qual que é a necessidade daquele cliente para que eu possa usar o meu conhecimento de forma a resolver aquilo, né? Bom, ok, estou fazendo isso. Você fica ali falando de tudo que você já estudou sobre aquilo? Não, não cabe, não faz sentido. Então esse produto, para ser consumido sozinho, ele precisa ter isso. Ele precisa ter essa leveza para que ele consuma. Rê, mas eu não estou ali aplicando, ou eu não estou ali... Você não está, mas o conhecimento está em você. Você vai fazer um produto que seja simples dele entender. E o que é simples dele entender? Vamos lá, vamos supor que você fez um áudio de reprogramação, né? Eu vou fazer o áudio e vou mandar para ele, né? Tem um áudio para reprogramar tal assunto, tal tema, tal coisa, resolver tal problema. Ok, perfeito. É isso aí, isso é um desses produtos. Tá feito, você pode vender sem depender de você. Se você só mandar o áudio para a pessoa, você acha que é claro o suficiente para ele executar? Eu percebo que não. Né? Ele não sabe se é para ouvir de manhã, de tarde, de noite, deitado, sentado, se tem alguma outra coisa que ele precise fazer, né? Então é interessante eu ter orientações simples e que sejam suficientes para ele entender como ele vai consumir aquilo, tá? É sobre isso. Essas informações precisam estar lá, para não depender de você. Porque senão, o que vai acontecer? Como é que a gente percebe que um produto desse não está com informações suficientes? Quando você manda esse produto para alguém e essa pessoa chama você através de um WhatsApp, de um e-mail, de uma forma de contato e te faz perguntas. Né? Que hora que eu faço isso? Opa, não coloquei essa informação, preciso colocar no produto. Eu não entendi como é que é tal coisa. Opa, isso aqui não está claro para ele. Então a gente vai inclusive usando esses feedbacks quando eles acontecem para aperfeiçoar esse produto, né? E aí, olha aqui, o que faz isso acelerar. Eu tenho um produto, né, que começa a fazer parte do meu leque de soluções, faz parte do meu cardápio de ofertas, ele já está pronto. Ele pode ser consumido por várias pessoas, ele não está dependendo de mim. Então aquele meu esforço da captação de clientes para um horário na minha agenda pode ser revertido para um movimento que eu consiga atrair várias pessoas para consumir aquele produto sem depender de mim. E é por isso que eu consigo mais tempo. E fazer esse tipo de produto vai também te trazer um outro efeito, né? Vai trazer um outro movimento, que é o seguinte: quando você tem um produto geralmente bem pontual, né, esses produtos de consumo de autoatendimento, vamos chamar assim, eles tendem a ser produtos para resolver coisas bem pontuais, bem certeiras, bem assertivas, tá? Por que isso? Para que ele tenha certeza que ele está chegando naquele resultado rapidamente,
de um jeito simples e fácil. Muitas vezes é mais fácil você vender um produto assim do que vender o seu tempo de uma agenda num atendimento individual. Mas olha só que efeito que esse produto pode gerar. Ele pode passar a ser o que a gente chama produto de entrada. Um produto que a pessoa começa a conhecer você por ali, se conecta com você por ali, percebe qual é a forma que você atua, porque acredite, mesmo sendo um produto, né, de alto consumo em texto, o formato que aquilo está sendo entregue, a comunicação que ele está trazendo diz muito sobre você. Sobre a forma que você atua, né? Por isso que eu não acredito que fazer um e-book, por exemplo, num chat GPT vai fazer você milionário. Por quê? Porque isso não vai conectar as pessoas com você. E eu acredito fortemente que é necessário essa conexão, né? Agora, se você, claro, pode pedir ajuda, porque eu acredito também que a IA ajuda demais a gente nisso, mas colocar ali a sua forma de comunicar aquilo, de explicar aquilo, de demonstrar aquilo, aí sim, só por ali já vai começar a gerar essa conexão. E aí percebe que como era algo pontual, bem assertivo, e você fez algo que resolveu ali para ela, isso pode gerar mais do que essa conexão para novas compras de produtos pontuais. Isso pode gerar um cliente para um agendamento. Isso é muito comum, porque quando a gente fala de ter mais opções de serviço e produtos, eu estou falando da gente ter um cardápio e o nosso cliente ir consumindo esse cardápio conforme a necessidade dele, conforme o tempo dele, conforme o jeito dele, né? Então a gente ter esses produtos vai acelerar demais esse processo e vai tirar a gente desse espaço de depender da sua agenda, né? De depender disso. E aí, para que isso vire um atendimento, ele precisa gerar credibilidade. Então, esse produto tem que trazer um resultado, percebe? Tem uma pergunta, né? Uma live gratuita pode ser considerada um produto de entrada? Pode, Rê. Sabe por quê? Porque é na live que você pode demonstrar, você pode trazer soluções em uma live. Tá? Agora, lógico, essa live ela precisa ter um tema e um conteúdo que gere valor para aquela pessoa. Ela é um produto de entrada. Quantas pessoas a gente conhece que faz lives, muitas lives com conteúdo bacana, que a gente sente que foi contribuição e depois a gente fala assim, nossa, quero fazer tal coisa com essa pessoa. Né? A live ela serve justamente para isso, para mostrar esse conhecimento, né? Ela tem dois propósitos. Ela mostra a profundidade do conhecimento que a gente tem e ela gera conexão com as pessoas, que são os dois pontos que fazem a pessoa decidir por comprar ou não um produto nosso, um serviço nosso, até mesmo no individual ou até um outro serviço digital, né? Por exemplo, você pode estar numa live, essa live ela é como se fosse sempre um esquenta com o seu cliente. Tá? A live tem essa função e ela pode ser gratuita, sim, para gerar isso, tá? E é bacana quando a gente faz lives gratuitas, como eu estou fazendo aqui, né? Porque justamente para a gente mostrar, se colocar à disposição. Eu falo muito disso, da gente estar disponível no digital, né? E eu falo também, o disponível não é estar ali respondendo tudo o tempo inteiro, eu tenho que estar 24 horas por dia olhando, não, é isso aqui, ó. Está disponível, eu abro aqui a minha live, uma pessoa faz uma pergunta e eu respondo. E eu trago um conhecimento que pode ajudar ela com algo, né? Que ela sinta que aquilo, você percebe que isso uma live ela pode ser um produto de entrada, tá? Mas ela não vai ser algo que não dependa de você, percebe? Quando eu falo de produtos para gerar velocidade em atendimento, é um outro olhar, né? É eu ter algo que realmente seja remunerado e que não dependa, como agora, de eu estar aqui disponível. Mas se essa live, por exemplo, está gravada e ela traz um conhecimento bacana e a pessoa consome depois, aí eu entro nesse fluxo, né, de estar ali oferecendo algo, resolvendo algo para ele, tá? Então a live ela é super contribuição, tá? Mas eu sugiro que a gente pense em produtos mesmo para fazer parte do seu cardápio,
tá? Do seu leque, para a pessoa consumir de forma paga e resolva algo pontual. Porque a live gratuita, assim como qualquer outro produto gratuito, ela não tem um compromisso de resolver uma dor. Eu falo aqui muito genérico, eu falo aqui muito abrangente, né? Quando eu penso assim, bom, eu vou fazer vou falar da live, mas como se ela fosse uma aula gravada, tá? Vou fazer uma aula para explicar detalhadamente como ela constrói um produto de alto atendimento do zero até a venda. Aí eu tô falando de uma aula, eu vou resolver algo específico, pontual, que gera um resultado, né? Não quer dizer que essa live aqui não vá gerar resultado para você, mas eu não tenho uma promessa, como eu tenho com o produto. O produto resolve isso, né? E é diferente a forma de consumo, tá? Ela é contribuição, mas ela tem um objetivo um pouco diferente. Quando eu falo aqui da gente ter um produto de alto consumo, é para a gente ter ele mesmo no nosso cardápio de serviços, para que a pessoa entre através dele, mas consumindo já esse produto, tendo acesso a como eu resolvo algo, percebe? E aí ele passa a trazer isso mais para perto dele, tá? E aí com isso vai gerar possivelmente uma nova agenda, né? Vai gerar outros resultados. Você pode ter mais de um produto desse para atender várias necessidades, mais de uma necessidade, ou formatos diferentes para a mesma necessidade. E para que a gente tem isso muitas vezes? Para que a gente possa atender de mais formas, né? E o bacana desse formato é que enquanto as pessoas estão consumindo aquilo, você consegue se manter disponível para atender na sua agenda, né? Mas sem depender exclusivamente nem do produto e nem do atendimento. E aí as coisas começam a fluir para mais de um formato, né? Eu consigo fazer isso aqui sem depender de mim e continuo gerando aqui esse que depende de mim. E um acaba alimentando o outro, porque muitas vezes num atendimento individual a pessoa começa a gerar essa conexão com você e percebe que de repente aquele áudio pode ser bacana dela consumir em casa. E ela deixa o atendimento para uma outra situação, ou para quando ela estiver com mais tempo, percebe? Então, para quem atua, inclusive, com terapias em horário parcial, ela é melhor ainda. Por quê? Justamente porque eu estou com o meu tempo restrito. Então aqui é mais sobre o tempo mesmo, né? O tempo que a gente leva fazendo esse atendimento, agendando, e aí quando aquele agendamento passa e ele não aconteceu, você deixou de ter uma renda, você deixou de fazer um atendimento em outro formato, por exemplo. E por que ele passa a ser mais rápido? Porque você elabora esse produto, esse formato, né, esse novo item no seu cardápio uma vez só. Eu vou fazer um e-book, um manual, para que ele consiga saber ter perguntas para tal situação, né? E aí você elabora isso uma vez, né? Elabora não só o produto do consumo em si, as orientações, lembra que a gente tem que ter tudo dentro desse produto que seja muito fácil dele entender como consome, né? Como ele pega isso e consome sozinho. Isso tudo faz parte do seu produto, tá? Não é só o item que vai resolver, né? Ou o e-book, ou o áudio, ou seja lá o que for. Mas todo esse contexto, tipo o manual de como ele vai fazer isso, tem que vir junto, de uma forma simples, de uma forma rápida, de forma prática para ele, né? Muito clara, principalmente. Então você elabora isso uma vez só. Quando você faz a divulgação disso, seja através de links, campanhas, ou até você falando sobre isso nas lives, nas suas redes sociais ou em encontros que você participa, quando você faz isso, você divulga para mais pessoas, né? Além daquela que você está tentando atingir com uma agenda, né? Do que quando você oferece um horário na sua agenda. Porque imagina só, imagina que você vai fazer uma baita de uma oferta de algo, né? Que muita gente quer naquela semana. Aquilo está acontecendo para uma penca de gente naquela semana. E ela quer
que você ajude ela, é com você que ela quer resolver aquilo. Você não vai ter agenda para atender no formato convencional, né? Mas você pode vender esta mesma coisa pronta e atender essas pessoas e ajudar esse número de pessoas, independente do seu tempo, de conseguir encaixar todos, né? Então você consegue elaborar melhor esse equilíbrio, tá? E aproveitar o tempo para essa divulgação, inclusive para uma escala muito maior do que você conseguiria quando você pensa em encher a sua agenda, né? E como podem ser esses produtos, então, né? Como eu dei alguns exemplos aqui. Eles podem ser em áudios, eles podem ser em vídeos, uma aula curta, né? A Rê perguntou sobre a live. Essas lives, Rê, quando ela tem um conteúdo que realmente vai ajudar só com essa live ele a alcançar um resultado, ela pode ser uma aula para ele atingir aquele resultado. Então pode ser através de vídeos, pode ser vídeos com orientações explicando o que ele tem que fazer, uma meditação ou umas perguntas, ou pode ser um áudio de reprogramação, ou orientações só através de áudio, né? Muita gente hoje prefere esse tipo de formato também, às vezes compram videoaulas, mas acabam só ouvindo. Então o áudio ele é algo muito prático hoje também para a gente vender, né? Para colocar ele dentro do nosso leque de serviços como um formato que ajuda. Pode ser através de manuais, e-books, né, listas, ferramentas, planilhas, um workshop, pode ser um workshop, né, algo mais prático, uma oficina. Tudo isso pode ser formatos que não dependam de você, ou até que dependam de você, mas que você consiga ter mais pessoas. Mas percebe que é legal a gente ter um formato, uma forma que não dependa do dia e horário da sua disponibilidade? Esse é o lance, tá? Pode ser num workshop, mas ele pode ser, por exemplo, de autoconsumo, tá? Como a gente vê hoje, vários cursos online, workshops gravados, né? Isso também é muito bacana, justamente para você ficar livre para a sua agenda, caso você queira atender com agenda, ou para você ter o tempo que você precisa para qualquer outra coisa, né? E aí, dentro desse cenário, a gente sempre lembrar disso. Primeiro, ele precisa gerar um resultado para as pessoas, né? E aí pode ser até ferramentas mesmo, né? Um calendário, um formato de alguma coisa, né? Um layout, um design, enfim, coisas que gerem um resultado para aquilo que ela está buscando e que não dependa de você, mas que gere o resultado, tá? Aí ele vai usar todo o seu conhecimento para que isso seja aplicado. Dentro disso, ele tem que contar tanto com o item em si que resolve, quanto com as orientações claras para que ele consiga consumir sozinho. Quando é que a gente percebe que isso está realmente claro? Quando não gera um retorno para a gente de dúvida, né? E aí a gente vê que a pessoa está consumindo aquilo e que ela consegue realmente entender aquilo sozinho, né? E eu passo a fazer a divulgação disso de um outro jeito, sem depender do tempo, né? Eu fico oferecendo isso o tempo todo, então por isso que ele é mais rápido. As pessoas começam a consumir isso, inclusive muitas vezes sem nem ter que entrar em contato com você, como ela precisa às vezes para fazer uma agenda, né? Se você não usa uma ferramenta para agendar horários, ela precisa entrar em contato com você ou com uma secretária para marcar aquele horário. Assim não. As coisas vão acontecendo naturalmente em paralelo e não é algo que aconteça sazonal. Você consegue fazer isso rodar sempre. Percebe? Então, quando a gente fala de forma mais rápida, a gente está falando basicamente de tempo. E quando a gente fala de tempo, com certeza, coisas que levam tempo para acontecer, precisa de uma determinada data e hora, são coisas que a gente não recupera. Por isso é importante a gente ter esse outro formato, para dar mais velocidade nos nossos resultados, porque aí esse resultado ele é mais do que financeiro, ele aumenta a sua renda, mas ele aumenta outra coisa, ele aumenta o tempo que vai levar para as pessoas gerarem conexão com você, ele aumenta a credibilidade que as pessoas vão perceber que você consegue resolver algo para elas também.
né? Ele gera muito mais velocidade em vários aspectos, porque como eu comentei, ele pode até ser uma porta de entrada para esse outro tipo de atendimento, para produtos de repente que a gente considera mais caro, né? Que é só um ponto de vista, porque tem mais a ver com o valor que a pessoa percebe do que com o custo em reais, né? Então, são formatos que facilitam. Claro, tem formatos que dependem da gente e que a gente pode fazer isso com mais pessoas. Isso também vai ajudar muito a ser mais rápido o resultado financeiro, né? Só que quando eu não dependo mesmo de mim, isso acelera muitas outras coisas que não vão depender nada da minha disponibilidade. Então é o tipo de coisa que pode continuar funcionando, atendendo, vendendo, ajudando até numa semana que eu estou totalmente off. Percebe? Não vai depender nada do meu tempo disponível, tá? Então, essa é a forma mais rápida para a gente conseguir aumentar. Eu trouxe aqui como renda, mas percebe que isso aumenta muito mais possibilidades do que só o financeiro, né? Isso aumenta a velocidade na conexão, na nossa credibilidade, nos resultados dos nossos clientes. Às vezes você só tem agenda para outra semana e ele consegue ter um resultado consumindo esse seu produto hoje mesmo, à noite, né? Então isso acelera não só para a gente como profissional, mas acelera também para os nossos clientes, percebe? Então, eu espero que esse assunto hoje tenha sido contribuição, que ele traga ideias para você refletir, que ele traga possibilidades para você atender, para que você ajude mais pessoas, para que você expanda cada vez mais o seu negócio, né? Que traga aí novas oportunidades para você. Espero realmente que tenha sido contribuição, né? E lembrando que as nossas lives são transmitidas tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, quem prefere. O canal também chama Conecta Terapeuta. Eu tô lá, todas as nossas lives transmitidas aqui também estão lá. Se perdeu alguma, prefere assistir por lá, elas estão gravadas lá. E lembrando que as lives, além da segunda-feira às 7h10 da manhã, elas também acontecem nas quartas-feiras às 7h10 da noite. Então já fica o convite para estar aqui com a gente na próxima quarta à noite, para a gente conversar um pouquinho mais sobre expandir os nossos negócios de terapias, como atrair mais clientes e aumentar a nossa renda, né? Aproveitando o digital para isso. Então, tenham uma linda semana, uma maravilhosa semana, e eu vejo vocês todos na quarta-feira.